Bem, vou começar a minha segunda-feira com essa frase: não há caminho difícil quando Deus é o nosso guia. Não há caminho difícil quando Deus é o nosso guia. Quando Deus é o nosso guia. Está entrando no ar mais uma edição Canal Mídia Brasil, uma evolução no mundo das ideias, diretamente do Safé Belém, Paraíba, e para dinamizar a dinâmica de hoje, eu vou fazer aqui, né, em 2 momentos, a programação do Canal Mídia Brasil. Vou fazer aqui em 2 momentos. Primeiro momento, eu vou fazer a reflexão, tirando aqui da Bíblia um texto. E o segundo momento será a música do programa e também o louvor. E o terceiro momento será o tema, que qual eu vou aqui fazer, detalhar para vocês, amigo, que está acompanhando através do Facebook, o que significa informação. Então, desde já, eu quero dar um forte abraço para todos vocês, amigos da agricultura familiar Safé Belém Paraíba, um programa aqui diretamente do Sindicato Safé Belém, da agricultura familiar, mas que a nossa intenção enquanto diretoria é fazer uma dinâmica, dinamizar e democratizar o meio de comunicação, por mais simples que ele seja, teremos a finalidade de passar a mensagem. Mas, diretamente já indo para a reflexão, aqui já se encontra com a Bíblia Metodista, dando aí uma boa tarde para todos, irmãos da Igreja Metodista. Quero desejar aqui também um forte abraço para o amigo da gente, o irmão Zé Vicente. Que Deus abençoe a toda a família, a toda a sua família, e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas para a nossa reflexão, deixa eu aqui já indo também dinamizar, fazer a dinâmica da leitura desse texto, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na qual o Brasil e o mundo passa por grandes dificuldades por conta do coronavírus que tem afetado várias pessoas. Mas a ideia nossa é o seguinte: a ideia é que venhamos aqui, eu, como um agricultor, tenho que, além das dinâmicas e também da palavra que a gente coloca aqui, mas é uma forma de conforto para que a gente possa ter ânimo e também dizer para as pessoas que só há uma solução, é Jesus. Então, aqui já indo para a leitura da Bíblia, e da minha maneira, do meu entendimento, depois eu vou fazer aqui, tentar conversar o texto, o que ele quer dizer, porque a Bíblia ela precisa também, além da leitura, uma interpretação, certo? Uma interpretação. Então aqui, lá em Jeremias, eu quero que você vá lá em Jeremias, assim que você puder, lá em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Depois você, para continuar a leitura, você vai na sua Bíblia, lá em Jeremias 29, 11, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, amigos que estão nos escutando, para a nossa reflexão, aqui a Bíblia, né, fala que o texto, mais uma vez repetindo para nosso entendimento,
Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o que precisa. Então a palavra ela é muito clara mesmo. E para a nossa o nosso entendimento, então eu fiz aqui alguns comentários dentro desse texto e também seguindo a leitura de outro texto bíblico com mais aperfeiçoamento, aonde diz aqui o seguinte: porque o Senhor, porque o Senhor, porque sou eu, perdão, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar e garantir a vocês esperança e um futuro. Então, esta narrativa que está apenas fazendo o que o texto bíblico já foi citado, né, lá em Jeremias 29, diz que fala daqui de uma esperança, mas que um futuro, porque Jesus Cristo, Deus, é a nossa esperança, é o nosso futuro. E ele aqui coloca, né, com todas as suas, com toda a sua palavra, que Deus para este mundo, ele é a única solução. Se você quer ter prosperidade, se você, meu irmão, você quer ter prosperidade, então Deus é a solução. Se queremos ter felicidade, Deus é a solução. Se nós queremos ter riquezas abundantes, seja ela material, espiritual, Deus é a solução. Deus é a porta para tudo. Então, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece, o texto fala, que a fim que desejais, Deus fala que conhece a nossa estrutura. Ele conhece nossos pensamentos, ele conhece todo o nosso entendimento e Deus conhece tudo sobre mim e sobre você. Sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre o mais que você, sobre tudo que você faz. Então Deus sempre sabe de sua vida. Então é nele que a gente tem que se pegar para que o nosso futuro seja ele a única esperança para fortalecer, né, e sair do abismo, sair do caminho que nos deixa muitas vezes preocupado de como a gente vai sair deste problema do mundo inteiro que está passando, que é o coronavírus, mas a gente se pegando com ele, nós iremos há de passar. Mas para um louvor, para a nossa meditação, para acalmar os nossos ânimos, a nossa alma, eu quero colocar aqui um louvor de agradecimento a Ele, porque só Ele pode nos ajudar. Só o Senhor Jesus é que vai fazer com que a gente tenha, né, toda a paz interior no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, um louvor para a nossa meditação e a nossa compreensão. Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender. E no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você.
Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó. Poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você e eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar. Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar. Porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar. Porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar. Porque eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Te amo, Deus. Bem, Deus é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso e a partir de agora eu quero entrar no tema. O que significa a palavra informação? A frase, em várias frases a gente encontra, né, de maneira criativa, né, várias informações, mas hoje eu quero aqui fazer uma dinâmica para o entendimento o que significa esta palavra informação. Porque a gente precisa se aperfeiçoar sobre os nossos entendimentos. Esses entendimentos que muitas das vezes, né, são aderidos de várias informações que são colocadas para nós, e essas informações, muitas das vezes, elas são distorcidas. Principalmente quando eu falo distorcida, vamos falar sobre a Covid-19.
segundo o Ministério da Saúde, coloca, por exemplo, que já tem aí morrido mais de 500 mil pessoas. E alguns falam, né, paralelamente, dizendo que o número é muito bem maior. Então veja como é que se dá a dimensão da informação que chega até você. Você precisa avaliar as informações que chegam até você, a você trabalhador, a você agricultor. Estas informações, elas estão contidas no dia a dia e saem de várias vertentes de anúncio. Por exemplo, no município de Belém, o número de óbito por coronavírus, quais são os números reais. Então, são informações que a gente precisa avaliar e analisar de maneira como está sendo conduzido esse processo da informação. Mas para isso, para entender e no decorrer das minhas falações aqui, perdão, eu quero utilizar esta palavra, o que significa esta palavra informação, envolvendo outros aspectos nela, como eu já citei aqui, né? Alguns números sobre o que se dá do coronavírus por todo o país, que o número é muito bem maior, talvez, por conta da dimensão que é o nosso Brasil, que é tão grande, e aí a gente não consegue ter os dados totalmente reais, tirando, né, até alguns exemplos de algumas cidades que faleceu bastante pessoa por conta do coronavírus e talvez os números não foram à tona. Mas vamos entender o que significa a palavra informação. Então, para a matéria do assunto, né, e para a nossa abordagem, o que é informação? É preciso com que a gente entenda o que é informação. Informação, certo? Vamos fazer uma leitura, vamos destacar esta frase para entender de que maneira é esta frase. Informação. Então, o que é informação? Para acompanhar alguns tópicos, eu anotei aqui, estou acompanhando aqui alguns tópicos aqui, o que é informação, para a gente não perder o rumo da ideia, porque ninguém também é autossuficiente para a compreensão de todo um detalhamento do conhecimento. Então é preciso com que a gente tenha uma ajudinha da escrita para que ao longo do processo dessa discussão eu possa estar fazendo a dinâmica de entendimento do que significa a palavra informação. Então, informação é um conjunto de dados e conhecimentos organizados que constituem referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Acontecimentos são esse diário que a gente escuta todos os dias, uma notícia diferente, um fato diferente, uma escrita nos jornais escrito diferente, ou um fenômeno na natureza, né, que aconteceu, fenômeno, por exemplo, algum fenômeno da seca. Por exemplo, no Nordeste, o fenômeno que a gente está este ano enfrentando, em algumas situações de alguns municípios, já é a seca. Então, isso é um fenômeno que a informação ela pode chegar até você, ou você pode já estar presenciando essa questão. Fenômeno. Então, a informação são esse conjunto que integra, né, várias vertentes que dá a nós o detalhamento do que significa a informação, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu for avaliar no segmento da comunicação.
Porque quando a gente pensa em informação, a gente é comunicação, né? A gente pode confundir um pouco da questão de informação para comunicação. Então no segmento da comunicação, a informação é o conhecimento que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidades. Então a gente já começa a perceber que informação é a mesma coisa que comunicação. E sim, é um sinônimo que dá a transparência de se há uma informação, há uma comunicação, mas a comunicação ela é aderida do meio de comunicação, por exemplo, rádios, TVs, né, rádio, TVs, é, WhatsApp, né, também assim também que a gente pode buscar, então informação através de vários segmentos da internet, por exemplo, Facebook, Instagram, então, entre outras e outros meios que faz com que a informação chegue até nós. Mas também há outros meios de a gente buscar a informação. Por exemplo, com o acontecimento desse psicopata Lázaro, por exemplo, o psicopata Lázaro, ele ele tem transmitido para o mundo inteiro, não somente para o Brasil, dado um rebuliço muito grande. Então, veja só de que maneira as informações elas chegam. Por via internet, por via celulares, por via rede de televisão, rádios, mas também tem as vias jurídicas. Por exemplo, já na área jurídica, a forma de informação na área jurídica. Na área jurídica, a informação é um conjunto de dados que podem ser caracterizados como prova de uma infração cometida, por exemplo. Então, a informação ela pode ser também ligada diretamente das repartições pública, jurídica, por exemplo, do Poder Judiciário, de delegacias, dos aparelhos de Estado, de investigação do Estado, de que maneira essas informações ela pode surgir. Por exemplo, foi dentro das possibilidades de onde até esta informação a gente pode buscar no poder jurídico. Por exemplo, com a questão de Lázaro, né? Foi colocado na grande mídia que a sua ficha criminal tem um histórico absurdo, né? Tem um histórico que faz medo. Então, veja bem que a ficha, dentro desse contexto jurídico, a informação diz que ele ou era, né, de grande, era muito perigoso para a sociedade, a ficha criminal dele. Então vem aí pelas vias jurídicas. Então as informações elas saem de várias formas, né? Tem várias, vem de várias fontes, melhor dizer. E em seguindo, nas áreas da informática, por exemplo, na área da informática e tecnologia, a informação pode ser, né, através de reuniões, né, colocada, por exemplo, dos dados processados em um computador e que são capazes de gerar resultados para um determinado projeto. Então, quem tem um computador, quem tem um notebook, quem tem a internet, quanta mensagem, quantas escritas, né, principalmente estamos dentro de uma era digital, que essa era digital oferece, né, vários conteúdos que abrange, né, as informações de vários contextos, política, informação do dia a dia, de concursos públicos. A era digital ela
abrange notícia de um fato ocorrido, né, são vários. É uma dimensão enorme. Então, esta área da informática e da tecnologia, ela tem determinado todos os segmentos de produção do nosso país. Por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, dificilmente a gente jamais irá de não dizer que lá dentro não tenha computadores, porque todas as empresas têm a necessidade de computadores, da internet. Os veículos, né, já tem veículos com computadores ali para computar o tempo, né, o andamento de todo o processo de viagem. Então, a via tecnológica, a era da informação, a era da digitalização, ela também gera também a informação com mais agilidade. Por exemplo, uma informação que eu tive vendo agora na internet, por exemplo, que no Brasil, eu acredito que quem for buscar também nos meios de jornalismo através dos sites, né, de comunicação, nós vamos encontrar o que eu vou colocar agora no canal Mídia Brasil. Mais de 790 profissionais da área de enfermagem morreram no Brasil por conta da Covid-19. Essas informações que são colocadas para a sociedade, né, são informações que nós sentimos muito por essa questão. Sentimos porque não somente pelas vidas que foram, mas ao todo tempo a informação que chega para nós é que os números sempre há números contabilizando sobre esta guerra que estamos enfrentando. Então, mais de 790 profissionais da área de enfermagem morreram na frente da pandemia, sem dizer que alguns estão prejudicados, aqueles que, graças a Deus, por a graça de Deus, tiveram o privilégio de poder, né, estarem vivos, e que esta informação é necessário com que a população fique sabendo da importância de que maneira chega a informação para você. E no seu município, quais são os dados reais? São 51, são 52, são 80? Quais são os dados reais? Então é preciso ter coerência na informação, porque alguns meios de comunicação, eles estão muito atrelados à classe política dominante, né? A classe política dominante. Alguns meios de comunicação, ele só é a favor do povo quando ele tem um governo que é de oposição. Mas quando passa a ser situação, tudo fica calado, tudo fica sob controle, nada é repassado e o direito da informação é subnegado à sociedade. Então, por vários cantos desse país existe essa falta da democratização do direito à informação ao cidadão, que no próximo programa eu vou trazer qual é a lei do direito à informação para que a gente possa se basear de acordo com a necessidade. Certo? Certo. Ok, 27 minutos. Então, continuando, a informação ela é muito importante para você, amigos e ouvintes, né, que tende a acompanhar este assunto, esta dinâmica, né, este entendimento, porque dependendo de qual maneira você pode ser informado, pode lhe ajudar. Também dependendo de que maneira chega a informação até você, se for uma informação positiva, ok, terá efeitos também positivos. Se for aquela informação que chega até você que é contraditória, também terá um efeito e muitas das vezes muito maior
se a gente observa, os grandes meios de comunicação, eles só conseguem vender jornais, só conseguem vender a matéria se tiver o desastre ali naquele sentido da informação. Então veja bem como a gente deve aí compreender de que maneira a informação ela é projetada sobre nós. É preciso com que a gente tome cuidado de que maneira a nossa sociedade recebe a informação. Então, a informação é um conjunto de elementos que vem de várias fontes, de várias vertentes, de vários veículos de comunicação, para melhor entender. A informação pode ser um fato qualitativo de um sistema de transmissão ou outro qualquer. Por exemplo, o canal Mídia Brasil aqui, por mais simples que seja, este canal aqui, canal Mídia Brasil, através do Facebook, levará para os nossos amigos belenenses algumas formas de entendimento para dinamizar a democracia da comunicação ou até mesmo a formação de outros meios que possa conduzir um processo legal de suas estruturas. Então, a gente percebe que nesses aspectos a informação ela tem direcionada para o povo brasileiro, né, a importância de informar, a importância do que está acontecendo, de toda uma dinâmica, um detalhe baseado nos fatos, né? Mas também eu queria dizer que tem vários fake news que são colocados para a sociedade. E o pior de tudo é que muitas das vezes a sociedade ela não sabe distinguir o que é uma fake news ou o que é uma informação baseada nos fatos reais. E de primeira mão acabam já ali aderindo àquela informação sem primeiro com que faça uma avaliação. É necessário com que a gente possa fazer avaliação. Então, só dizendo para os nossos amigos, né, mais uma vez dizendo, vocês agricultores, vocês não estão só. A classe trabalhadora do município de Belém também, eu queria dizer que não está só. Quero dizer que neste momento é um momento em que todos podem dar as mãos. Eu queria dizer para você que nós estamos saindo de esperamos que esteja saindo de um momento tão difícil que é a pandemia. Esperamos logo, logo que isso venha se regularizar, né? Mas também eu quero apontar aqui como uma forma de informar a nossa população belenense que este ano é o momento em que o fenômeno da seca vai atingir muitas pessoas, muita gente. O fenômeno da seca vai atingir muitas pessoas e muitos cidadãos iremos de sofrer por conta desse fenômeno que é a seca, a falta de água nas lavouras, a falta de água para ali sustentar a produção dos agricultores familiares ou dos grandes produtores desse país. E eu já começo a perceber que o nosso município, né, nós vamos enfrentar um outro problema além do coronavírus. Mas é um fenômeno natural que está acarretando por conta do desmatamento, por conta das águas, de esgotos, de lavanderia, de esgotos que descem para os rios, por conta da devastação da nossa flora, da mata, do Amazonas. Então, é um resultado, né, que o próprio homem causa, né?
E nós, em Belém, já estamos sentindo um pouco deste fenômeno. Mas, graças a Deus, ouvi, né, algumas autoridades que representam o governo do estado da Paraíba, que o governador já está ciente sobre essas questões da seca, né, tanto do município de Belém quanto em outras partes do nosso estado. Então ele já começa a tomar providência, né? Assim eu soube, assim foi me passado o comunicado que o governador da Paraíba já tem uma preocupação de dar a solução para o nosso município belenense e, por que não dizer, em todas as cidades que já estão sendo afetadas por este fenômeno da seca, porque se não choveu muito, então não acumulou água na barragem, para que ou os açudes que possa destinar o abastecimento de água para a nossa população. Então, essas informações pelo canal Mídia Brasil, ele tende, né, passar para vocês que deveremos estar preparado para enfrentar mais uma problemática, além de que é o coronavírus. Precisamos que neste momento possamos compreender que este fenômeno existe por alguma razão e que Deus é quem comanda, né, os fenômenos da chuva, né, Ele é quem conduz, é Ele que dá sobre a terra a, a toda esta riqueza, mas que o homem não tem feito a sua parte de conservar a natureza, como já coloquei aqui, enfim. Então a informação ela tem que ser também baseada neste sentido que possamos transformar em alerta para as pessoas que começam também a resolver as problemáticas que cada um também vai enfrentar, certo? E isso, para nós, será de grande importância o que a manifestação do governo da Paraíba já dizendo que vai dar um jeito de trazer água de outra região próxima, que tem aqui a região, por exemplo, Araçagi, quem sabe Araçagi pode ser uma delas, para abastecer também água para o nosso município belenense. É interessante essa parte da informação. E continuando, né? Então a informação, ela é esta dinâmica toda, né? Esta informação que a gente precisa saber de que maneira chega até você, certo? De que maneira chega até você. Mas eu quero aqui encerrar as minhas falações dizendo para os órgãos públicos que, com certeza, né, os órgãos públicos, como, por exemplo, Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura, por exemplo, a INPAE do Estado, com certeza já estão fazendo uma avaliação sobre o tempo, já estão fazendo aí alguns relatórios, preparando para que o agricultor ele possa, pelo menos aqui no município de Belém, possa ter o direito do seguro safra nos próximos anos, porque já sabemos que a produção do nosso município já caiu muito. Então, este fenômeno já vem atingindo o nosso município e que já deve ser feito um levantamento para que o seguro safra do próximo ano possa ser aderido para toda a população da agricultura familiar deste município. É só um alerta, uma informação a qual, já que nós estamos falando sobre informação, uma boa informação, quando ela é ouvida, então ela vai ser desenvolvida em ações, e essas ações serão transformadas em oportunidade e serão transformadas em vidas e dando para o agricultor a oportunidade de produzir e levar alimentos para a sociedade belenense e outros municípios vizinhos, certo? Então, no mais, eu quero
encerrar aqui as minhas falações, o meu comentário, dizer que o programa, esta comunicação, que é o canal Mídia Brasil, por mais simples que seja, a gente vai tentando aperfeiçoar para a democratização do nosso conhecimento, a democratização das nossas ideias, o aperfeiçoamento, mas acima de tudo, tentar introduzir uma qualidade para o nosso povo belenense e da agricultura familiar. Então, encerrando, Gustavo, aqui, quero que todos fiquem com Deus e que o programa Mídia Brasil, né, você pode encontrar também depois no YouTube esta reprodução, ok? Deus abençoe, se Deus quiser, Ele quer. Na próxima edição eu estarei aqui fazendo os meus pontos de vista com relação a outros temas e a alguns temas crítico e autocrítico com consciência para desenvolver este aparelho de oportunidade para os agricultores.